A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí, mais uma semana se inicia, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Muitos estão em casa por causa do feriado, né? Desse abençoado carnaval, né, meus irmãos? Aonde leva muitos, né? A discórdia e pecar, né? Infelizmente, né, meus irmãos? Esse mundo já é do maligno, né? Se apegue cada dia mais com Deus, com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Jesus está às portas, né? Só não vê quem não quer, realmente quem não quer enxergar os sinais, né? Né? Que dá um sinal no céu, dá um sinal nas nuvens, aí vem o cientista, né? Fala assim, é a função do gelo, né? Do vapor, da quentura, que está fazendo isso, né? Mas não leva para o lado da palavra, né? Que é cumprimento da palavra do Senhor na terra, né, meus irmãos? Todo mundo esquece, né? Que Deus deixou a profecia, né, do finais dos tempos, terá sinais na terra, no céu, no ar, né, no mar. É isso aí, né, meus irmãos? Mas, vamos lá, né? Com Deus na frente, nós vamos vencer. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus manda eu te dizer nessa manhã, por que você ainda está temendo? Porque você não tirou os olhos do seu cenário e colocou a sua confiança na palavra e acreditou no que Deus falou para você. Deus falou para você que nenhum inimigo seu vai se levantar para ficar de pé. Deus falou que você está guardado sob as asas do Pai eterno, da potente mão de Deus. Porque você está temendo os inimigos, os levantes, os problemas na sua vida? Se Deus tem poder, meus irmãos. Meus irmãos, enquanto eu, não entender que o Deus que eu e você servimos, ele tem poder. Amém, meus irmãos? Que ninguém pode esquadrinhar os seus pensamentos. Amém? Ninguém sabe o que Deus vai fazer na terra. Ninguém sabe o que Deus vai fazer o amanhã. Enquanto você não entender que o Deus que você serve, ele é poderoso, foi ele que formou a terra, foi ele que deu vida à terra, foi ele que nos formou, foi ele que assoprou o seu espírito dentro de nós. Amém, meus irmãos? Enquanto você não entender que Deus tem poder para mudar a sua vida através de uma palavra, ele não precisa nem pôr a mão sobre você, ele não precisa mandar anjos para te defender, ele basta uma palavra e será feito. Ou você já esqueceu do começo da Bíblia, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. A terra estava sem forma. Deus falou, haja luz, não é? Não foi pela palavra que formou a luz, não foi pela palavra que deu vida à terra, não foi pela palavra que Deus fez todas as coisas? Então, por que você está temendo esses problemas na sua frente? Meus irmãos, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dessa enfermidade, tira os olhos dessa família que está uma bagunça, mas coloque seus olhos em Deus, porque Deus está no seu amanhã. Deus, ele pode mudar a sua vida por completo com uma palavra. Olha o poder desse Deus. Com uma palavra, ele pode transformar a sua vida. Mas você não pode estar com os olhos nos problemas. Você tem que estar com seus olhos em Deus, que está na sua frente, que está lá no seu futuro. Muitos estão temendo, estão ficando ansiosos, ansiosas,
ou muitas vezes com medo de passar vergonha, é porque o projeto não vai dar, é porque eu não vou conseguir, porque está colocando os olhos no problema, está colocando os olhos na tempestade, e não é para você fazer isso. Deus já falou para você: coloque os olhos em mim, descanse em mim, confia na promessa que eu te fiz. Olha, meus irmãos, pega a palavra, a promessa, meus irmãos, coloque na tábua do seu coração, para você vir sempre lembrar: eu estou debaixo de uma promessa. Ah, mas faz 10 anos, 15 anos que eu estou na presença de Deus, eu estou no deserto. Ei, uma hora esse deserto vai ter que acabar. A hora de Deus vai ter que chegar na sua vida. Porque quando há uma promessa, meu irmão, Deus cumpre. Amém, meus irmãos? A não ser que você esteja errado na presença de Deus. Como os filhos de Israel, que foram trazidos do Egito, né, tirado da escravidão, e ficou ali errado, né? Ficou ali de uma maneira como eles quis, na presença de Deus, provando, testando, né, um povo rebelde. Você está em rebeldia com Deus? Você está realmente certo na presença do Pai para você passar 20 anos dentro de um deserto? Porque para o verdadeiro cristão obediente, o deserto é passagem. Nós temos que passar, não morar, fazer morada no deserto. O cristão não pode morar no deserto. Há um certo tempo de entrar no deserto para os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores de Deus, os verdadeiros que andam em obediência. Ele entra no deserto, mas logo ele sai. Porque o povo de Deus era para ficar 40 dias no deserto, meus irmãos. 40 dias. Presta atenção na palavra do Senhor. Era para ficar 40 dias. Mas pela sua rebeldia, por não andar em obediência, mas sim andar desobediente na presença do Senhor, ficaram 40 anos. Pois teve pessoas, muitos deles, amém, ou quase todos, do tempo da rebeldia, que não chegou à terra prometida. Por quê? Não chegaram. Eles tinham a promessa. Por que não recebeu a promessa? Por que não saiu do deserto? Por causa da rebeldia. Por causa de não andar em obediência com Deus, com a palavra. Se você faz muito tempo que está no deserto, amém, meus irmãos? Começa a rever os seus conceitos. Se você está certo na presença do Pai, é porque não chegou a hora. Agora, se você está em rebeldia, você sabe que tem pecadinhos que estão te atrapalhando sua vez chegar, então corra e corrija isso na sua vida. Porque Deus tem poder para fazer. E Deus, ele é fiel para cumprir promessas. Agora, tem pessoas que ficam no deserto, né? Fica na desobediência, não ora constantemente, não vigia, faz o que quer da vida, né? É assim que tem que ser, assim, porque eu estou no mundo, né, meus irmãos? Tem pessoas que é assim, tá na presença de Deus, mas não quer seguir o que Deus quer, ele quer seguir o que ele mesmo quer, porque o coração ainda está no mundo. Amém, meus irmãos? Então, se revê os seus conceitos na presença de Deus, porque tudo nesse mundo é lícito, mas nem tudo, meus irmãos, nós podemos fazer na presença de Deus, porque tem coisas nesse mundo que vai desagradar ao Senhor, e isso pode impedir a sua bênção, porque ninguém impede, meus irmãos, da promessa se cumprir na sua vida. Ninguém pode paralisar os planos de Deus na sua vida, a não ser você mesmo, andando errado nos caminhos do Senhor, andando em desobediência, andar conforme você quer,
Ah, eu sou um cristão, mas eu tenho um sonho e vai ser assim. Mas você perguntou para Deus se o sonho que você quer está alinhado com o sonho de Deus? Aí você está na presença de Deus, você quer algo, mas você já entrou em oração, você já pediu para Deus te confirmar se aquilo que você quer está alinhado com o querer de Deus? Porque muitas coisas que nós queremos para hoje, para agora, meu irmão, Deus não vai nos dar, porque não chegou o tempo, porque Ele sabe que se não entregar para nós, lá na frente nós vamos sofrer, nós vamos perder tanto a salvação como a bênção. Então nós temos que estar por completo na presença de Deus, meus irmãos. Nós temos que buscar não os nossos sonhos, mas nós temos que buscar a viver os sonhos de Deus para nós. É isso que muitos cristãos ficam no deserto, porque quer viver os seus próprios sonhos, não quer seguir os sonhos de Deus. É a mesma coisa dos dois caminhos. Tem pessoas que querem viver os seus próprios caminhos. Amém, meus irmãos? E não os caminhos de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus vai nos dar um caminho mais longo, um caminho mais estreito para nós passar para chegar até a bênção. Mas para tudo há um motivo, para tudo há um propósito nessa terra. Porque o caminho mais longo para você chegar na sua bênção é porque Ele vai te moldar. Ele está te moldando nessa dificuldade, nesse sofrimento. Então erga a cabeça. Não chores mais, mas creia na promessa. Creia no Deus que você serve. Ai, mas irmão Adilson, tá tão difícil, mas quem falou para você que vai ser fácil? Tanto na presença de Deus como você no mundo, sem a presença de Deus, vai ser difícil sua vida. Porque no mundo teremos aflição, independente se você está na presença de Deus ou não. Então, entre estar no mundo e estar na presença de Deus sofrendo, eu prefiro com Deus. Por quê? Porque Deus aliviou o meu fardo. Amém, meus irmãos? Eu passo pelo deserto, eu estou passando pelo deserto, porque eu ainda estou no deserto, já faz 10 anos, vai fazer 10 anos agora, dia 10 de julho de 2025, que eu estou no deserto. Amém, meus irmãos? Nem por isso eu estou chorando pitangas. Porque eu tenho que passar, eu vou passar, mas estou na presença do Pai. Eu estou perseverando. Para quê? Para minha salvação. Não importa o que aconteça comigo nesse mundo. O que importa é que eu estou servindo Deus e cada dia mais estou querendo ser melhor na presença dEle. Cada dia mais eu quero largar esse mundo que já é do maligno. Hoje, meus irmãos, eu tenho paz. Hoje eu sei que o inimigo se levanta contra mim, mas eu tenho um dono. E esse dono me pagou na minha vida um alto preço. Preço de sangue. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você está vendo o valor que você tem para Deus? Você acha que Ele não vai se levantar em seu favor para julgar a sua causa? Você acha que você vai continuar nesse sufoco, nesse problema financeiro, nesse problema da saúde? Você acha que Deus não vai organizar a sua família tudo de novo? Deus não vai trazer aquele que está para a rua, aqueles que estão no vício, aqueles que estão perdidos, cativos? Porque tem muitos aqui, filhos, que estão no cativeiro de Satanás. Mas Deus vai libertar, porque Ele tem poder, meus irmãos. Mas nós precisamos estar firmes, orando, buscando a Deus, porque é através da oração, do louvor e da persistência no caminho do Senhor que Deus age na nossa vida. Então erga a cabeça, pare de chorar, enxugue suas lágrimas e olha para frente, porque Deus já está no seu futuro. E o seu futuro é bênção, o seu futuro é salvação eterna, o seu futuro é milagre chegando, o seu futuro é bênçãos de Deus, meus irmãos. Deus está se levantando ao seu favor. Eu vou mostrar para você na Bíblia o poder do Deus que você serve, porque muitas das vezes nós, ser humano, tem a tendência de esquecer
que nós servimos um Deus poderoso. Amém, meus irmãos? Na palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Olha o que fala a palavra do Senhor. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Sírios, 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o poder do Deus que você serve? Ele enviou aqui um anjo. Um anjo feriu 185.000 soldados da Síria. Um anjo, meus irmãos. Você está entendendo o poder desse Deus? Ele nem precisou se levantar. Ele só enviou um anjo, meus irmãos. O que é esse problema que está na sua vida para um Deus tão grande como esse? Que tudo pode fazer por você. Basta você perseverar, orando, buscando, confiando e obedecendo a Deus. Meus irmãos, há tempos atrás, meus irmãos, logo no início que Deus me chamou para entrar para a presença dele, para mim vir para os caminhos dele, porque eu não vim pela minha vontade, Deus me trouxe, o Espírito Santo me trouxe para a presença dele. Meus irmãos, eu também pensava assim, eu também ficava com os olhos nos problemas. E Deus, ele me mostrou que ele é maior do que os nossos problemas, ele é maior do que os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, meus irmãos. Por isso que está escrito na palavra do Senhor, lança sobre ele, lança. O que é lançar? É colocar na mão dele, é confiar que tudo está na mão dele e tudo vai dar certo. Na hora certa, no dia certo vai acontecer. Deus está falando com alguém aqui e tem endereço certo. Lança sobre as mãos do Senhor os seus problemas, seus projetos, seus sonhos. Lança, meu irmão. Creia, confia na palavra do Senhor que Ele já te falou. Que essa enfermidade não é para a morte. Ele já falou que Ele vai tirar o seu marido da bebida. Ele já falou que vai endireitar seus filhos. Ele já falou que vai trazer bênção financeira. Ele já falou que vai mudar a sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa orar, buscar, lançar nas mãos do Senhor. E em 2021 para 22, meus irmãos, eu tinha feito uma cirurgia, minto. Em 2021, novembro, eu tinha feito uma cirurgia, meus irmãos, onde o médico esticou a minha perna de uma vez. Amém, meus irmãos? E ele colocou um ferro dentro do osso. Né, esticou a minha perna lá no limite da outra certinho. Amém, meus irmãos? Era para ser a cirurgia, né? A última, vamos colocar assim. Mas, infelizmente, por causa da bactéria, não deu. E não era tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Mas eu saí do hospital, amém, meus irmãos? E fui para a igreja. Aliás, eu saí do hospital, tive a bactéria pegou no meu organismo, né, meus irmãos? E eu tive que voltar com uma semana. Com 8 dias eu tive que voltar às pressas para o hospital, porque a bactéria estava no meu sangue por completo, né, no meu corpo. Eu ia morrer, meus irmãos, se não fosse a mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. E ali eu fiquei 42 dias internado e voltei para casa, graças a Deus. Voltou tudo ao normal, a perna teve que recuar. Amém, meus irmãos, por causa da bactéria, né? Voltou, tudo que foi feito, não foi perdido, né, meus irmãos? Mas não foi perdido porque eu creio no Deus que eu sirvo e Ele sabe o que estava fazendo, né? Mas daí eu fui para a igreja, meus irmãos, mesmo com dor, rasgado da cintura até lá embaixo no joelho, todo enfaixado. Amém, meus irmãos? Eu fui para a igreja.
se eu não estou enganado, na passagem do ano, de 2021 para 2022. Aonde ali, meus irmãos, eu já estava tão cansado, eu lancei os meus problemas, meus irmãos, no altar do Senhor. É a mesma coisa que Deus está falando para você, lance nas minhas mãos. Amém. Eu lancei os meus problemas, a minha vida, eu lancei a minha casa, a minha família nas mãos do Senhor. Lancei os meus inimigos nas mãos de Deus. E dali em diante, meus irmãos, eu comecei a descansar no Senhor. Desse dia em diante, eu lancei, como Ele, o Espírito Santo me direcionou. Lança sobre mim, lança sobre Deus os seus problemas. Eu obedeci, meus irmãos, e assim fiz, com o coração aberto, lancei. E a minha vida, e desde aquele dia, vem mudando, meus irmãos. Deus afastou muitos da minha vida que não era para estar na minha vida. Deus fez uma limpa. Deus está movendo por completo. Deus está fazendo na minha vida o que muitos que está perto não pode fazer. E que não faz. Amém, meus irmãos? Deus está me dando forças. Deus está me dando sabedoria para enfrentar as batalhas deste mundo. Deus está me dando paz em meio a tanta tribulação que eu ando passando. Por quê? Porque eu obedeci a Deus. Eu lancei os meus problemas, os meus projetos, os meus sonhos sobre as mãos do Senhor. E hoje eu vivo para Deus. Os sonhos de Deus para a minha vida são melhores do que os meus. Amém, meus irmãos? Não temas, não temas. Faça como Deus me ensinou. Lance nas mãos, Senhor. Se achegue a Deus em oração. Clame a Ele. Quantas vezes nós se humilhamos a homens, mas não temos coragem de entrar no quarto e se humilhar a Deus. Quantas pessoas se humilham para homens, achando que homens vai dar jeito no seu problema, e muitas das vezes passa vergonha porque se humilhou para uma pessoa que muitas das vezes nem quer nos ajudar, mas não se humilha na presença de Deus. E Deus está chamando pessoas aqui. Entra no seu quarto, vem, se achega, busque a eu, busque em meu nome, lança sobre mim os seus problemas, seus sonhos, seus projetos. Lança, busque a Deus, se humilhe na presença de Deus, que você vai ter resposta. Porque Deus só precisa de uma palavra. Amém, meus irmãos? Deus não precisa de muito para fazer na sua vida. Esse cenário que você vive não quer dizer o seu amanhã. Então pare de olhar o cenário, pare de ficar ansioso. A ansiedade atrapalha o agir de Deus, porque Deus não faz coisa em ansiedade. Deus não faz nada se você andar rebelde na presença de Deus. Então confia na palavra, creia em Deus e continue orando, clamando àquele que pode resolver os seus problemas. Você está vendo o tamanho desse Deus? Um anjo, meus irmãos, feriu 185 homens. Um anjo só. O que é esses problemas para o nosso Deus, se ele só precisa de uma palavra? Como ele falou para o leproso, tu queres ser curado? Ele sim, eu quero ser curado. E ele foi curado. Foi pela palavra. Deus não colocou a mão. Deus lançou uma palavra. Entra na presença de Deus. Faz o que Deus está falando para você. Se arrependa verdadeiramente. Entra no seu quarto. Lança sobre ele todos os seus problemas. Fala para ele que você não tem força. Fala para ele que você é fraco, falho, pecador. Que você precisa dele.
que você precisa dele mais do que o ar que você respira. Clame a Deus, meus irmãos. Ore da sua maneira, clame da sua maneira, porque nessa terra ninguém sabe orar, por isso que ele deixou o seu Espírito para interceder por nós. Amém, meus irmãos? Deus tem poder. Amém. Tira os olhos dos seus problemas. Creia mais na palavra de Deus.